O silêncio daquela manhã parecia carregar algo especial, como se o ar estivesse mais leve e ao mesmo tempo carregado de expectativa. Maria, uma mulher de fé simples, estava sentada à beira de sua cama, olhando pela janela e vendo a luz do sol atravessar as folhas de uma mangueira antiga. Naquele instante, ela sentia que precisava de algo mais profundo, algo que nenhuma conversa humana poderia oferecer. Havia uma inquietação dentro dela, uma mistura de sede e esperança, como quem sabe que está prestes a descobrir um segredo guardado há muito tempo. Ela havia passado semanas tentando resolver problemas que pareciam não ter solução, portas fechadas, respostas que não vinham e uma sensação de que estava caminhando sozinha. Mas naquela manhã, enquanto segurava sua Bíblia aberta no Salmo 42:1, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ela entendeu que a busca não era por soluções rápidas, mas por um encontro real com o Espírito Santo. Foi então que, quase sem perceber, ela começou a falar em voz baixa, mas com todo o coração. Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus. Ao pronunciar essas palavras, algo mudou dentro dela. Era como se um peso que ela carregava há meses fosse retirado de repente. Lágrimas começaram a escorrer, mas não eram de tristeza, eram de alívio, como se estivesse finalmente em casa. Esse momento íntimo fez com que ela lembrasse de João 14:26, onde Jesus promete que o Espírito Santo viria para ensinar todas as coisas e fazer lembrar de tudo o que ele havia dito. Ela percebeu que não estava sozinha. Nunca esteve. O problema é que, muitas vezes, a correria da vida e as distrações do dia a dia abafam a voz suave que nos guia. Enquanto permanecia em silêncio, Maria começou a sentir que o Espírito Santo lhe mostrava coisas que antes ela não percebia. Situações difíceis ganhavam uma nova perspectiva. Ela se lembrava de palavras que havia lido anos atrás e que agora faziam sentido. Sua oração não era mais uma lista de pedidos, mas um diálogo vivo, onde ela falava e também ouvia. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer. Pequenos sinais surgiam no seu caminho. Um telefonema inesperado com boas notícias, uma porta que se abria sem esforço, uma paz inexplicável mesmo diante de problemas que ainda não haviam se resolvido. Maria entendeu que não era coincidência. Era fruto da sua entrega genuína ao Espírito Santo. O mais impressionante foi que ela começou a ter coragem para falar dessa experiência com outras pessoas. No mercado, no ponto de ônibus, em conversas casuais, ela contava como aquele simples ato de dizer: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus", havia transformado a sua vida. Alguns a ouviam com curiosidade, outros com emoção nos olhos, como se reconhecessem aquela mesma sede que ela sentia antes. A partir dali, Maria decidiu viver cada dia buscando esse relacionamento profundo. Ela percebeu que não precisava de rituais complicados ou palavras ensaiadas. Bastava sinceridade. E é exatamente isso que muitos ainda não entenderam. O Espírito Santo não está distante nem inacessível. Ele está pronto para guiar, confortar e transformar, mas espera que abramos o coração de verdade. Esse é o convite que Maria deixa para todos. Experimente parar por alguns minutos hoje, desligar as distrações, respirar fundo e dizer com fé e entrega: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." E então, esteja pronto para perceber o que vai acontecer. Talvez não seja com um vento forte ou um som estrondoso, mas com uma paz tão profunda que será impossível ignorar. Nos dias seguintes àquela manhã marcante, Maria começou a perceber algo que antes passava despercebido: as pequenas intervenções de Deus no cotidiano. Não eram apenas milagres grandiosos que chamavam a atenção, mas gestos sutis, como quando ela encontrava a resposta para uma dúvida antiga, ao ler um versículo que parecia ter sido escrito exatamente para ela. Um deles foi Isaías 30:21. "Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele." Essa promessa ganhava vida diante de seus olhos, e a convicção dentro dela aumentava a cada dia. Maria passou a acordar mais cedo, não por obrigação, mas por desejo genuíno de ter aquele momento de comunhão. Ela já não via a oração como um peso, mas como um encontro diário com o melhor amigo que ela poderia ter. Era como se o Espírito Santo guiasse até mesmo as tarefas mais simples: a escolha de palavras em uma conversa difícil, a calma diante de más notícias e até a decisão de ajudar alguém que cruzava seu caminho sem pedir nada em troca. Uma tarde, enquanto caminhava pelo bairro,
Maria viu uma senhora tentando carregar sacolas pesadas. Sem pensar 2 vezes, correu para ajudar. No caminho, a mulher começou a falar de suas lutas e dores, e Maria, com a mesma serenidade que havia recebido, disse: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." E contou como essa entrega mudou sua vida. Aquela frase parecia ter encontrado morada no coração da senhora, que começou a chorar silenciosamente, como quem finalmente entende que não está sozinho. E foi nesse momento que Maria entendeu algo ainda mais profundo. A entrega não é apenas para receber algo, mas para ser um canal de transformação na vida dos outros. Quando o Espírito Santo enche alguém, o transbordar é inevitável. É como uma fonte que nunca seca. E quanto mais se doa, mais se recebe. Se você está lendo ou ouvindo essa história, talvez esteja se perguntando como começar. Não espere sentir-se pronto. Não espere que tudo esteja resolvido para buscar essa intimidade. Comece exatamente onde está, com as palavras que você tem. O que importa não é a perfeição do discurso, mas a sinceridade da entrega. E já que você chegou até aqui, quero te fazer um convite diferente. Não é apenas se inscrever no canal porque todos pedem. É fazer parte de uma comunidade de pessoas que acreditam que essa entrega ao Espírito Santo pode mudar destinos. Então, se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se para caminhar junto com a gente nessa jornada. Escreva nos comentários, não apenas um amém, mas conte o que você sentiu ao ouvir essa história e se você já experimentou dizer: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." Quero que esse espaço seja mais que um vídeo, que seja um ponto de encontro para compartilhar testemunhos e palavras que edificam. Os dias começaram a se transformar em semanas, e Maria já não reconhecia mais a antiga versão de si mesma. O peso que antes a acompanhava havia sido substituído por uma leveza quase indescritível. Era como se cada passo que ela dava estivesse alinhado com um propósito maior. Não que os problemas tivessem desaparecido, mas algo dentro dela havia mudado. Agora, em vez de se afogar nas tempestades, ela conseguia caminhar sobre as águas, sustentada pela fé e pela voz suave do Espírito Santo. Certa manhã, enquanto lia Filipenses 4, 6, 7, "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Maria entendeu que a ansiedade que tantas vezes havia sufocado seus dias era, na verdade, fruto de uma tentativa constante de controlar o incontrolável. E foi nesse instante que ela se lembrou de mais uma vez pronunciar com toda a sinceridade: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." Era incrível como essa frase simples se tornava, dia após dia, uma chave para abrir portas invisíveis. Em uma tarde chuvosa, Maria recebeu a visita inesperada de um vizinho, Paulo, um homem reservado e pouco falante. Ele havia perdido o emprego e, com vergonha, quase não saía mais de casa. Sentado à mesa da cozinha, tomando café quente, Paulo desabafou sobre o medo do futuro. Maria, ouvindo atentamente, não ofereceu soluções mágicas, mas contou seu próprio processo de entrega, enfatizando como essa decisão tinha transformado sua perspectiva. Ela explicou que, ao dizer: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus", não estava fugindo das dificuldades, mas permitindo que Deus a guiasse com sabedoria e coragem para enfrentá-las. O que Maria não esperava era que, dias depois, Paulo voltaria para contar que havia seguido seu conselho. Ele começou a acordar cedo, separar alguns minutos de silêncio e pronunciar aquela frase todos os dias. Na primeira semana, recebeu um telefonema para uma entrevista de trabalho. Na segunda, conseguiu o emprego. Mas, acima de tudo, o que ele mais valorizava era a paz que sentia, algo que dinheiro algum poderia comprar. O testemunho de Paulo tocou profundamente Maria, porque reforçava que aquela entrega não era algo reservado a pessoas especiais ou espiritualmente avançadas. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia experimentar essa transformação. Tudo começava com um coração disposto e uma entrega verdadeira. Mas a vida de Maria não se limitava a testemunhos próximos. Com o tempo, ela começou a gravar pequenos vídeos no celular, compartilhando experiências simples e versículos que a haviam marcado. Um deles foi Mateus 11:28. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei, que ela relacionava diretamente à experiência de dizer a frase de entrega. Sem grandes produções, sem filtros sofisticados, apenas sua voz e seu coração. Surpreendentemente, as mensagens começaram a chegar de lugares que ela jamais imaginou. Pessoas de outras cidades e até de outros países escreviam dizendo que, depois de ouvir aquela frase, haviam experimentado uma paz profunda. Maria percebeu que estava diante de algo que não podia ser guardado para si. Aquela frase, aquela simples declaração de entrega, tinha o poder de mudar vidas. E mais do que nunca, ela sabia que precisava continuar espalhando essa mensagem, mesmo que fosse de forma silenciosa, um coração por vez. No fundo, ela compreendia que tudo isso não era sobre sua própria história, mas sobre o que Deus podia fazer através de alguém que se colocasse inteiramente nas mãos dele, e a cada dia, a cada novo testemunho, essa certeza só crescia. O impacto daquela entrega começou a se espalhar de maneira quase imperceptível, como um perfume suave que invade um ambiente sem fazer barulho, mas muda completamente a atmosfera. Maria já não se surpreendia ao ouvir novas histórias de transformação vindas de pessoas que haviam repetido aquela frase. O que antes parecia uma experiência individual, passou a se tornar um movimento silencioso, uma rede de corações dispostos a experimentar o toque do Espírito Santo. Uma dessas histórias veio de longe. Helena, uma jovem professora de música que vivia em outra cidade, encontrou um dos vídeos simples gravados por Maria enquanto navegava sem rumo pela internet numa noite em que sentia que não tinha mais forças. Ela havia perdido o pai recentemente e se encontrava num abismo emocional. Ao ouvir Maria contar sobre o poder de dizer: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus", algo dentro dela despertou. Não era apenas a frase, mas a forma como Maria falava, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente colocada ali para alcançar exatamente quem precisava ouvir. Helena decidiu tentar. No primeiro dia, pronunciou as palavras com hesitação, como quem testa algo desconhecido. No segundo, sentiu um calor suave no peito. No terceiro, as lágrimas vieram, e junto delas uma paz tão profunda que ela não lembrava de ter sentido antes. Em poucas semanas, Helena voltou a compor músicas, mas dessa vez, suas composições vinham carregadas de uma esperança que contagiava todos os seus alunos. Enquanto isso, na cidade de Maria, um grupo começou a se reunir informalmente na praça central. Não era nada planejado, apenas pessoas que haviam experimentado a mesma entrega e queriam compartilhar o que estavam vivendo. O encontro não tinha líderes fixos, microfones ou palcos. Apenas cadeiras improvisadas, uma Bíblia aberta e corações sedentos. E, invariavelmente, em algum momento da noite, alguém pronunciava com firmeza: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." E todos repetiam juntos. Certa noite, choveu forte. Maria pensou que o encontro seria cancelado, mas para sua surpresa, quando chegou à praça, encontrou mais gente do que o habitual, todos reunidos debaixo de guarda-chuvas e até debaixo de árvores, determinados a não perder aquele momento. A chuva, que poderia ter sido um obstáculo, se tornou um símbolo. Nada poderia apagar aquele fogo que havia sido aceso. Essas experiências começaram a moldar uma percepção diferente na mente de Maria. Ela entendeu que, quando alguém se entrega verdadeiramente ao Espírito Santo, não está apenas mudando a própria vida, mas também se tornando parte de um movimento que ultrapassa fronteiras, culturas e circunstâncias. O que mais impressionava Maria era como Deus usava situações simples para revelar a sua presença. Uma senhora que entregava um pão caseiro a um vizinho solitário, um jovem que desistia de um caminho errado depois de uma oração silenciosa. Uma família que se reconciliava depois de anos sem diálogo. Tudo isso, de alguma forma, tinha ligação com aquela entrega genuína. E assim, Maria seguia, não como alguém que liderava uma multidão, mas como uma mensageira discreta de uma verdade eterna. A cada novo testemunho, a convicção crescia. Quando alguém decide dizer com fé: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus", não está apenas proferindo palavras, mas abrindo uma porta para que o próprio Deus escreva uma nova história. O que estava acontecendo na vida de Maria e das pessoas ao seu redor não era feito de grandes espetáculos, mas de intervenções tão precisas e no momento certo que seria impossível atribuir ao acaso. O Espírito Santo parecia agir como um artista silencioso, pintando detalhes que, quando vistos de longe,
revelavam uma obra perfeita. Numa tarde de quinta-feira, Maria estava voltando do mercado quando percebeu uma jovem sentada na calçada, com os olhos fixos no chão e as mãos trêmulas. Seu primeiro impulso foi continuar andando, mas uma voz suave dentro dela a fez parar. Aproximando-se, perguntou se estava tudo bem. A moça, chamada Larissa, contou que havia perdido o ônibus para uma entrevista de emprego e que sentia como se nada desse certo em sua vida. Maria não tentou consolar com frases prontas. Apenas se sentou ao lado e, num tom calmo, compartilhou sua experiência de entrega, concluindo com a frase que já fazia parte de sua respiração: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." Larissa sorriu timidamente, mas aceitou repetir as palavras junto com Maria. Poucos minutos depois, um carro parou em frente. Era um conhecido de Larissa que, sem saber de nada, ofereceu carona até o local da entrevista. Para ela, aquilo foi apenas sorte. Para Maria, era a confirmação de que Deus se move até nas pequenas coisas, orquestrando encontros que mudam rumos. Outro episódio aconteceu com Paulo, o vizinho que havia conseguido emprego semanas antes. No novo trabalho, ele conheceu um colega que enfrentava problemas graves no casamento. Paulo, lembrando-se do que havia aprendido com Maria, não pregou um sermão, mas apenas contou como sua vida havia mudado desde que passou a buscar diariamente o Espírito Santo. O amigo, desconfiado no início, começou a fazer o mesmo. Pouco a pouco, ele e a esposa retomaram o diálogo, relembraram o início da relação e, meses depois, renovaram seus votos. As mudanças também eram visíveis na própria Maria. Ela começou a perceber como decisões importantes que antes geravam medo agora eram tomadas com clareza e paz. Quando um parente próximo foi diagnosticado com um problema de saúde, a família inteira entrou em desespero. Maria, porém, manteve a calma e liderou um momento de oração, citando o Salmo 46:1. "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Naquele momento, ela repetiu, com lágrimas e convicção: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." Não havia garantia imediata de cura, mas todos sentiram uma força renovada para enfrentar o que viesse. O que chamava a atenção é que nada do que estava acontecendo parecia fora da realidade, mas tudo carregava uma sincronia tão perfeita que se tornava impossível não enxergar a mão de Deus. Era como se, a cada entrega feita, uma nova porta se abrisse. Nem sempre a resposta era instantânea, mas sempre havia um sinal, uma paz, um cuidado específico que lembrava: você não está sozinho. E assim, a mensagem continuava a se espalhar, não por campanhas elaboradas, mas pelo testemunho vivo de pessoas comuns que haviam experimentado algo extraordinário na simplicidade da fé. O pequeno grupo que se reunia na praça começou a crescer de maneira orgânica. O que antes eram encontros de 5 ou 6 pessoas se transformou em poucos meses numa roda com dezenas de cadeiras improvisadas, bancos emprestados e gente sentada no chão. Não havia divulgação nas redes sociais, nem cartazes espalhados. Tudo acontecia pelo boca a boca, pelo testemunho vivo de quem tinha experimentado o que significava dizer, de coração aberto: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." Numa noite de sexta-feira, o clima parecia diferente. Havia uma brisa leve que fazia as folhas dançarem e um céu limpo que deixava as estrelas mais brilhantes do que de costume. Maria chegou mais cedo e encontrou algumas pessoas orando em silêncio. Aos poucos, a praça foi se enchendo. Entre os rostos conhecidos, havia também novos visitantes. Um rapaz que viera por convite do irmão, uma mãe que trouxe o filho adolescente, um senhor que disse ter ouvido falar de um encontro onde a paz era real. Quando o encontro começou, ninguém seguiu um roteiro fixo. As pessoas simplesmente compartilhavam suas histórias. Uma mulher contou como a frase de entrega a ajudara a enfrentar a depressão. Um jovem falou de como encontrou coragem para abandonar vícios depois de um momento de oração. A cada relato, o ambiente parecia se encher de uma atmosfera diferente, como se todos respirassem mais fundo. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, conhecida por ser bastante reservada, levantou-se e pediu para falar. Ela contou que, há anos, carregava a mágoa de um vizinho por causa de uma briga antiga. Disse que, naquela mesma semana, havia repetido a frase de entrega e sentido que precisava perdoar. Procurou o vizinho, pediu desculpas e, para sua surpresa, ele chorou e a abraçou. Quando ela terminou o relato, o silêncio tomou conta do grupo. Seguido por um clima de reconciliação tão palpável,
que alguns começaram a chorar, outros se abraçaram e alguns simplesmente fecharam os olhos, orando. Aquele encontro foi diferente porque não ficou apenas na emoção do momento. Nos dias seguintes, relatos começaram a surgir, vizinhos que se reconciliavam, casais que voltavam a conversar, amigos que retomavam contato depois de anos. Era como se uma onda silenciosa tivesse começado ali, espalhando-se pelas ruas, casas e corações da cidade. Maria observava tudo com gratidão. Ela sabia que não se tratava de um movimento criado por suas mãos, mas de algo conduzido pelo Espírito Santo. Cada testemunho era a prova viva de que a entrega sincera não apenas transforma o indivíduo, mas também cria pontes onde antes havia muros. E, enquanto o encontro daquela noite terminava, todos de mãos dadas, alguém pronunciou com voz firme e clara: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." A frase ecoou, repetida por cada voz presente, e parecia subir para o céu como uma oração uníssona, carregada de fé e esperança. O movimento silencioso que havia se espalhado pela cidade foi colocado à prova de uma maneira que ninguém esperava. Em uma semana chuvosa e fria, uma forte tempestade atingiu a região. Ventos derrubaram árvores, ruas ficaram alagadas e, em algumas áreas, a energia elétrica foi cortada por dias. Muitas famílias perderam móveis, alimentos e até parte de suas casas. Maria se lembrava claramente da noite em que a tempestade chegou. Ela estava em casa, lendo o Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando as luzes piscaram e se apagaram de vez, ao olhar pela janela, viu a intensidade da chuva e soube que, no dia seguinte, encontraria pessoas precisando de ajuda. E assim foi. Na manhã seguinte, ela saiu cedo com um guarda-chuva, mas sem destino fixo. À medida que caminhava, encontrou vizinhos tentando remover galhos caídos, mães desesperadas procurando roupas secas para os filhos, idosos preocupados com a falta de água potável. Sem hesitar, Maria começou a ajudar no que podia, mas também lembrou do que havia aprendido. A força não estava apenas em oferecer coisas materiais, mas também em levar esperança. Ela se aproximava de cada pessoa, olhava nos olhos e com voz calma dizia: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." Convidava quem estivesse ali a repetir junto, mesmo no meio do barro e da chuva. Alguns aceitavam de imediato, outros, relutantes no início, cediam ao perceber que aquelas palavras traziam um consolo que não se explicava apenas com lógica. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que marcou a comunidade. O grupo da praça decidiu se mobilizar, usando lanternas, cordas, panelas emprestadas e carros adaptados. Eles começaram a visitar casas, distribuir comida, ajudar a limpar quintais e até reconstruir partes destruídas. Mas havia algo de diferente naquela ajuda. Não era apenas caridade, era comunhão. Enquanto trabalhavam, oravam juntos, cantavam hinos simples e repetiam a frase que havia unido todos: "Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus." O mais impressionante foi ver como o ânimo se mantinha alto, mesmo com as dificuldades. Ninguém reclamava do cansaço. Pelo contrário, parecia que cada gesto de serviço renovava as forças de todos. Pessoas que antes quase não se falavam agora trabalhavam lado a lado, rindo e compartilhando histórias. E pouco a pouco, a cidade começou a se recuperar. Quando finalmente a energia voltou e as ruas foram desobstruídas, algo havia mudado profundamente. Não apenas nas casas, mas nos corações. O desafio que poderia ter gerado isolamento e desânimo acabou fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. Maria sabia que isso era fruto direto da entrega coletiva ao Espírito Santo, porque nenhum esforço humano por si só teria produzido tamanha união e perseverança. Com o tempo, a vida voltou ao normal na cidade. O comércio reabriu, as crianças voltaram a brincar nas ruas, e o som do vento forte foi substituído por risos e conversas nos portões. Mas para Maria e todos que participaram daquele movimento, nada mais seria como antes. Ela sabia que as tempestades, tanto as de água quanto as da vida, sempre viriam, mas agora havia um segredo que não poderia mais ser guardado. Quando alguém decide abrir o coração, entregar cada área da vida ao Espírito Santo e permitir que ele seja o guia, as circunstâncias externas não têm o poder de destruir o que está firmado por dentro. Na última reunião na praça, o grupo decidiu fazer algo simbólico.
Colocaram no centro uma lamparina acesa e, em volta, todos deram as mãos. Maria foi a primeira a falar. Amigos, esta luz é só uma chama pequena, mas enquanto mantivermos aceso o fogo da fé, ele nunca se apagará, mesmo nas noites mais escuras. Depois, cada pessoa presente repetiu, com os olhos fechados e a voz firme: Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus. Não era mais uma frase bonita. Era um pacto de vida. E talvez seja justamente essa a mensagem que você precisa ouvir hoje. Não importa o tamanho da tempestade que está enfrentando. Não importa quão difícil pareça o caminho, há um poder disponível para aqueles que decidem se render de verdade a Deus. Esse poder não apenas muda histórias, mas transforma pessoas comuns em portadores de esperança. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Compartilhe-a com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho. Se inscreva no canal para que possamos caminhar juntos, fortalecendo nossa fé a cada nova história. E eu quero mais do que números. Quero conhecer você. Escreva nos comentários qual foi a tempestade que você enfrentou, ou está enfrentando, e o que aprendeu no meio dela. Sua experiência pode ser exatamente a palavra que alguém precisa ler para não desistir, porque no fim, não é sobre vídeos ou curtidas. É sobre vidas sendo alcançadas, corações sendo aquecidos e histórias sendo transformadas. E enquanto esse movimento continuar, você e eu estaremos juntos, repetindo com todo o coração: Eu me entrego completamente a você, Espírito Santo de Deus.